Pela ordem, deputada Renata Souza. Senhor presidente, rapidamente me somar aqui a deputada Tia Ju, procuradora da mulher desta casa, que tem feito um trabalho importante e fundamental no que tange aquilo que a gente mais preconiza, né? Que é a democracia e a possibilidade de nós, mulheres, estarmos nos espaços de poder que historicamente foram negados para nós, né? A gente tem uma subrepresentatividade em todos os parlamentos, a gente não chega aí a 15% de parlamentares representadas no poder legislativo. Isso já demonstra que o machismo, a misoginia tenta por vezes nos inviabilizar no espaço da política, no espaço do poder. E eu conheço também a vereadora Amanda, lá de Teresópolis, cidade que eu visitei na última segunda-feira, e sei o quanto que essa lógica de tentar neutralizar, tentar inviabilizar, tentar impedir que uma mulher parlamentar possa exercer a sua função é uma estratégia antiga de homens que não aguentam e não suportam ver a democracia que as mulheres trazem com o seu corpo, com a sua atuação, inclusive dentro das casas legislativas. Então, não só me somar à vereadora Amanda, justamente para que ela possa ter garantido o trabalho dela enquanto parlamentar na cidade de Teresópolis, mas também ao que a deputada Tia Ju tem falado do papel da casa, em especial da Procuradoria, com relação à violência política de gênero. A deputada Tia Ju falou aqui do caso de Marielle Franco. A última ameaça que eu recebi foi no dia, Tia Ju, foi no dia da condenação dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Ou seja, a tentativa de nos inviabilizar dentro das casas legislativas é algo orquestrado, é algo para que nós, mulheres, não ocupemos os espaços que a democracia garantiu que a gente ocupasse, que são as casas legislativas. Então, nesse sentido, não só garantir a denúncia, que é central e importante, mas garantir também o aviso às casas legislativas, deputada Tia Ju, que é exatamente garantindo que as mulheres dentro dos parlamentos possam estar onde elas queiram estar, assim como todos os homens estão, nas audiências públicas, nas CPIs, no trabalho legislativo, a aprovação dos seus projetos, porque, às vezes, a violência, Tia Ju, não está nem tão presente assim, de tentar silenciá-la quando está com o microfone, de tentar impedi-la que ela entre numa audiência pública, mas, às vezes, o cerceamento também está no projeto de lei dela, nos projetos de lei dela que não passam, que ficam reconhecidos como inconstitucionais. Ou seja, não se deixa que as mulheres tenham vida plena e consigam consolidar o seu mandato plenamente nas casas legislativas. Isso é temeroso, isso demonstra que a democracia não está completa quando as mulheres possam exercer de maneira concreta o seu trabalho dentro das casas legislativas. Então fica aqui, eu que presido a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher dessa casa, me irmanando com a Procuradoria da Mulher dessa casa, porque entendo, senhor presidente, que não pode ser só a responsabilidade das mulheres ter a garantia que nós, mulheres, possamos estar e travar com plenitude os nossos mandatos dentro das casas legislativas por machismo, por misoginia, por ódio contra as mulheres. Que a gente possa ter homens também sensibilizados em defender a possibilidade da gente ter a nossa democracia concreta com mulheres dentro dos parlamentos. Só para o senhor ter uma ideia, os parlamentos brasileiros, hoje, a gente tem 15% de mulheres. Os parlamentos da América Latina e Caribe têm 30% de representação de mulheres, ou seja, o Brasil ainda está aquém dos nossos vizinhos, dos países vizinhos em representação de mulheres. E as poucas mulheres que temos são constantemente violentadas politicamente dentro das casas legislativas, são constantemente silenciadas, são constantemente ameaçadas, inclusive de morte. A gente não pode achar isso razoável, a gente não pode achar
que isso possa acontecer em qualquer casa legislativa que for, porque a violência política de gênero e de raça pode levar a um feminicídio político, como ocorreu com Marielle Franco, e nós não podemos aceitar. Então, vereadora Amanda, a senhora tenha toda a nossa disposição de trabalho e de luta para que possa exercer o seu mandato sem ser violentada, ameaçada e cerceada. Muito obrigada, senhor presidente. Para declarar, presidente. Para a declaração de voto, deputada Renata Souza. Senhora presidente, primeiro, parabenizar o deputado Carlos Mink por essa iniciativa tão importante de declarar como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro a Ação da Cidadania, fundada pelo Betinho. Betinho dizia: a fome é política. Então, sem dúvida nenhuma, a política precisa resolver as questões relacionadas à fome, e quando a gente reconhece, a partir dessa casa, a Ação da Cidadania, que tem um trabalho excelente no combate à fome, a gente, sem dúvida nenhuma, avança na superação da miséria e da extrema pobreza que ainda abate grande parte da nossa população. Então, não só o voto favorável, mas também agradecer ao deputado Carlos Mink pela coautoria, a concessão da coautoria, em especial, senhora presidente, porque acho que esse reconhecimento se junta a outro reconhecimento que a gente fez aqui há brevíssimo tempo, que foi a criação do Observatório da Fome. Betinho, justamente porque quando a gente fala de fome, muitas pessoas falam: ah, mas ainda tem gente passando fome? Tem. É só ir na favela, na periferia, nos bolsões de miséria e extrema pobreza que a gente vai ver que tem gente que ainda passa fome. E o Observatório Betinho, o Observatório da Fome, é justamente para que a gente possa mapear onde estão esses bolsões de miséria, para que a gente possa ter políticas públicas pautadas a partir de dados estatísticos, a partir do mapeamento da fome no Estado do Rio de Janeiro. Então, a Ação da Cidadania também faz um trabalho muito importante com as cozinhas solidárias, e a gente está com o nosso projeto de lei que espelha o Programa Nacional de Cozinhas Solidárias em pauta, e peço, Vossa Excelência, que a gente possa trazer a pauta o quanto antes, já para a segunda discussão, justamente porque as cozinhas solidárias hoje são um braço importante da Ação da Cidadania nesse processo de que nos territórios mais empobrecidos faz sentido ter uma cozinha solidária. Só para a senhora ter um exemplo, a gente viu que mesmo as cestas básicas já não serviam mais, já não tinham tanta condição. Por quê? Porque as pessoas não tinham gás de cozinha para cozinhar. Então, e o gás cada vez mais caro, quem é dona de casa sabe bem que o preço do gás só aumenta, e sem dúvida nenhuma as cozinhas solidárias puderam e estão fazendo um trabalho importantíssimo para aplacar a fome no Estado do Rio de Janeiro. Então, a Ação da Cidadania pioneira nesse processo, parabenizar o Daniel Souza, parabenizar o Kiko, que aí tem feito um trabalho excelente de perpetuação do trabalho do Betinho no combate à fome. Então, muito obrigada, senhora presidenta. Senhora presidenta, deputada Tia Ju, senhoras deputadas, senhores deputados, venho aqui diante de mais um escândalo, né, que todo o processo do Banco Master demonstra, em especial diante do que é a maior fraude financeira desse país, que representa o Banco Master, e todas as questões relacionadas ao Vorcaro, que está preso, e todas as questões relacionadas às relações do Vorcaro. A gente tem aqui um escândalo sendo anunciado nos jornais, enfim, que o Vorcaro pagou 61 milhões para o filme do Bolsonaro. E o Flávio Bolsonaro acabou cobrando esse dinheiro. E o dono do Banco Master, que pagou esses 61 milhões para financiar o filme Dark Horse, demonstrou o quanto que a família Bolsonaro, o bolsonarismo e a extrema-direita está afinada e alinhada com o Vorcaro, né? A gente viu, inclusive, que o Nicolas Ferreira, essa figura que é tão adorada pelo bolsonarismo,
que está no Congresso Nacional apresentando as principais fake news, enfim, toda uma situação bizarra, utilizava o jatinho do Vorcaro constantemente. Então, as relações são muito antigas. O deputado Flávio Serafini pediu a CPI do Banco Master e a gente espera que seja implementado o quanto antes nessa casa. Afinal de contas, Cláudio Castro, covarde, que renunciou antes da sua cassação, mas ainda assim está inelegível por 8 anos, utilizou o dinheiro do Rio Previdência para colocar exatamente no Banco Master, quando o próprio Tribunal de Contas do Estado tinha alertado que essa seria uma operação de risco. Então, a gente vê toda uma situação onde as relações íntimas entre a lógica da corrupção, do maior escândalo financeiro desse país, está intimamente ligada ao Rio de Janeiro, ao ex-governador Cláudio Castro e toda a estrutura que Cláudio Castro organizou dentro do Estado de abuso de poder político e econômico a partir dessa estrutura. Não à toa, o Tribunal Eleitoral cassou o seu mandato justamente nessa investigação e cassou também o mandato do ex-presidente desta casa, Rodrigo Bacelar. Então, a gente vê todo um castelo de cartas marcadas desabando. E isso transforma o Rio de Janeiro no epicentro hoje da política que não queremos, de uma lógica de manutenção do poder daqueles que sempre tiveram poder e faz qualquer coisa, a qualquer custo, para se manter no poder, em detrimento da população que sofre. Hoje a gente tem aí quase 20 bilhões de rombo no orçamento público, na economia do Estado do Rio de Janeiro. A gente só vota aqui nessa casa benefícios fiscais que não trazem qualquer tipo de receita para o orçamento do Estado. A gente perdoa dívidas aqui dos maiores devedores, como foi o caso da Refit, da refinaria de Manguinhos, e a sua relação, na relação de Ricardo Magro, também com o governador Cláudio Castro, que esteve em Nova York numa festa promovida pela Refit, ou seja, o maior devedor do Estado do Rio de Janeiro, estava irmanado com Cláudio Castro numa festa particular em Nova York, e Cláudio Castro manda a sua base do governo aqui perdoar a dívida da Refit, ou seja, toda uma lógica de manutenção de privilégios para aqueles que já têm privilégios e de corrupção e completamente ingerência no que tange ao orçamento público, à economia, às finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro. Então, é escandaloso quando vemos tudo isso e, obviamente, vemos que o bolsonarismo, a extrema-direita, em especial, aqueles que organizaram uma espécie de organização criminosa por dentro do Estado, tenta permanecer também numa lógica absurda de manutenção dos seus privilégios. Então, colocar aqui a importância dessa casa, fazer sim uma CPI do Banco Master, e eu vocalizo essa necessidade junto com meu amigo de bancada, companheiro de luta, Flávio Serafini. E aí eu queria trazer também, senhora presidenta, o dia de hoje, 13 de maio, é o dia em que a gente tem a falsa abolição no Brasil. Ou seja, 13 de maio de 1888 foi assinada a tal da Lei Áurea pela Princesa Isabel, e aí a gente precisa lembrar do samba da Mangueira, que diz, entre tantas coisas, diz: não veio do céu nem das mãos de Isabel a liberdade. E aí é importante dizer que hoje, quando observamos toda uma lógica de contradição histórica entre uma liberdade que foi reconhecida no papel, mas nunca significou especialmente cidadania, nunca significou possibilidade de reconhecimento da população que foi violentada, estuprada, escravizada, mercantilizada
Para hoje, o que temos, os herdeiros desse processo de escravização das pessoas vindas de diferentes países de África, hoje são os mesmos herdeiros da política e são hoje a elite política e econômica desse país. Sem dúvida nenhuma, manter essa lógica de escravização e desumanização dos corpos negros, mesmo 138 anos depois dessa falsa abolição da escravidão, a gente ainda tem processos de desumanização da população negra. É importante falar aqui os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública de 2025, que demonstrou que 79% das vítimas de mortes violentas intencionais são pessoas negras. Dados também do Ministério de Direitos Humanos e Cidadania apontam que 62,6% das vítimas de feminicídio no nosso país são mulheres negras. E os jovens hoje, negros, têm 2,5 vezes maior possibilidade menor possibilidade com relação a um jovem branco de concluir o ensino superior. E trabalhadores negros e negras ganham 40% menos do que trabalhadores brancos. Ou seja, a gente tem toda uma lógica de desigualdade racial nesse país e que foi silenciada durante muito tempo com relação à suposta democracia racial que nunca esteve nas favelas e periferias, que nunca foi colocada de maneira concreta como oportunidades iguais nessa sociedade. Muito pelo contrário. A gente não teve reparação do processo de escravização, desumanização das pessoas vindas de África. A gente não teve acesso à terra, acesso à educação, saúde, trabalho digno, inclusão na própria política. É só a gente ver o número de negros e negras que a gente tem dentro dos parlamentos. E essas milhões de pessoas supostamente libertas foram abandonadas à própria sorte, sendo alvo, inclusive, de processos contínuos de criminalização e precarização da vida dessas pessoas. E aí é muito importante trazer todo o debate em que a gente olha para o Brasil e vê esse país, né, e em termos de Brasil, o estado do Rio de Janeiro é o segundo estado mais negro da federação e ainda assim a gente tem aqui o racismo operando institucionalmente, né? O racismo estrutural que organizou essa sociedade ao comercializar, ao enriquecerem em cima da violação das pessoas vindas de África, mas também da manutenção dessa lógica de poder, controle e vigilância permanente sobre as pessoas negras. Hoje, deputada Tia Ju, eu recebi a Fabiana, mãe de um menino que foi abordado pela polícia do estado do Rio de Janeiro, também essa polícia que tem mais de 200 anos, que foi, inclusive, colocada à época para perseguir pessoas negras, né? Pessoas escravizadas. À época, a gente teve 2 jovens abordados pela polícia a polícia do Rio de Janeiro, e essas 2 pessoas tiveram as suas fotos, foram fotografadas por esses mesmos policiais. E as imagens desses 2 jovens foram colocadas em grupos de Santa Teresa, né, do bairro de Santa Teresa, aqui, falando que eles eram ladrões. Ou seja, e a mãe, conversei hoje de manhã com a Fabiana, que é a mãe de um desses jovens, e ela ficava desesperada. Ela falou: Renata, como é que eu vou fazer? Qual é a tranquilidade que eu vou ter do meu filho chegar ali na glória, chegar ali naquele espaço que sempre foi o quintal da casa dele, diante das fotos dele circulando em grupos de Santa Teresa, do centro do Rio, da Glória, chamando meu filho de ladrão? Ou seja, qual era o perfil desses jovens? Jovens negros que estavam andando de bicicleta e foram abordados de maneira equivocada pela polícia, como sempre é a maneira truculenta de abordagem, mas nessa abordagem eles foram fotografados. E essas imagens foram parar em grupos
dos bairros, dizendo que eles são criminosos e ladrões. Ou seja, esses jovens, de novo, têm o seu corpo, a vigilância, tem toda a lógica de criminalização. A família está desesperada, um deles é menor de idade, inclusive, estuda ali pela Redondeza, falou, como é que ele vai para a escola? Então, olha o tamanho do nosso problema. Hoje, inclusive, às 19 horas, no Largo das Neves, terá uma reunião com relação a esse tema, justamente porque essa mãe e esses meninos estão desesperados. Eles foram fazer o boletim de ocorrência na delegacia, mas aí a pergunta foi, mas não tem nada aqui com o nome deles, não consta. Ué, mas eles não são os criminosos, eles são as vítimas. Então, como é que na delegacia, quando ela chega para denunciar esse caso, olham e sarqueiam os meninos e não os possíveis agressores que expuseram as fotos deles nas redes sociais? Então, olha a inversão, de novo. Por que quando ele chega na delegacia, quem atendeu foi sarquear o nome dos meninos? E falou, não, aqui não consta nada. Ela não foi provar a inocência deles. Eles são inocentes. Ela foi denunciar que eles estão sendo vítimas de racismo e estão sendo perseguidos e que policiais tiraram foto deles. Eu fiz aqui, deputada, a CPI do reconhecimento fotográfico. E nessa CPI, muitas das pessoas que foram reconhecidas por fotografias, que pararam em álbuns de suspeitos de delegacias, foram exatamente porque um policial fotografou ele numa abordagem que parece ser uma simples abordagem, mas na verdade não. E aí, qual é a cor dessa pessoa? Uma pessoa negra, pobre, de favela e periferia, jovens. Então, nessa CPI do reconhecimento fotográfico, a gente foi entender como é que essas fotografias paravam ali nos álbuns de suspeitos. E essas fotografias paravam e toda vez a vítima falava, não, um policial me parou e me fotografou. Olha o tamanho do nosso problema. Isso não é racismo institucional? Isso não é perseguição, vigilância e tentativa de criminalização da juventude negra ainda hoje, feito por uma instituição que é a Polícia Militar? É óbvio que é. Então, estou contando uma situação hoje, no dia 13 de maio, que se celebra a falsa abolição no Brasil, onde tem negros ainda sendo perseguidos, vigiados, encarcerados por serem negros. É disso que se trata. Então, é escandaloso quando a gente vê, inclusive dentro desses parlamentos, vozes que não atacam esse tipo de ação. Pelo contrário, saudam, aplaudem. O parlamento, que deveria ser a expressão da democracia brasileira, quando não é, porque a democracia, de fato, nunca chegou na favela e na periferia. A democracia, de fato, nunca chegou perto das pessoas negras. E eu posso dizer isso de conhecimento de causa, sou cria da favela da Maré. E lá eu nunca experimentei a democracia como experimentam a democracia as pessoas que moram na Zona Sul, nos bairros nobres do estado do Rio de Janeiro. Então, eu vejo aqui, nesse 13 de maio, a permanência de uma lógica de desumanização das pessoas negras, de criminalização, de vigilância, de contenção, de inviabilização de uma vida plena para as pessoas negras. Seja, como já falei, no acesso à educação, à saúde, no acesso a emprego e renda, no acesso aos bens materiais, seja na sua dignidade humana. E aí, de novo, quando a gente olha para dentro desse parlamento, a gente vê poucas mulheres negras, deputada Tia Ju. Isso não é por acaso. O racismo e o machismo, eles são dois gatilhos importantes, inclusive na lógica do feminicídio. Quando a gente vê que 62% das vítimas de feminicídio são mulheres negras, significa que esses dois gatilhos se uniram. A questão de gênero e a questão da raça, para essa mulher se tornar uma vítima, mais uma vítima. Então, nesse sentido, é central que não só esses espaços de poder que remonta a democracia, ou deveria remontar a democracia brasileira, com todos sendo reconhecidos como iguais perante a lei,
ou uma democracia onde se prevê também a diversidade, seja ela religiosa, seja ela de gênero, seja ela de raça, seja ela de classe, nessa casa aqui não está representado. É só você ver o número de mulheres negras aqui nessa casa. Número de mulheres, a gente tem 15 mulheres aqui dentro dessa casa, entre 70 deputados. Ou seja, já há uma subrepresentação de mulheres. Quando a gente pensa que as mulheres, a gente pensa não, o IBGE demonstrou que hoje, no Brasil, somos 52% da população brasileira, mulheres. Por que essa casa não tem 52% de mulheres no parlamento? Então, essa democracia está incompleta. Ela não está atingindo efetivamente as nossas mulheres. E por que, tia Ju? Quando chegamos aqui, nós mulheres somos hostilizadas, violentadas, ameaçadas. Isso tenta fazer com que a gente desista da luta política. Isso desencoraja outras mulheres que poderiam estar aqui, como eu e a senhora, fazendo a luta política necessária, inclusive pela vida das mulheres. Então, a tentativa de desencorajar a gente a estar dentro desses espaços de poder é também essa lógica machista, patriarcal, misógina, que historicamente dominou não só as casas legislativas, mas a nossa sociedade, porque é a nossa sociedade que vota para as pessoas estarem aqui representando. E aí, senhora presidenta, eu comecei com o Samba da Mangueira e vou terminar com o Samba da Mangueira que celebrou Marielle Franco, mas celebrou tantas outras mulheres. E aí eu termino dizendo: Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, Mains, Marielles, Malês. Sigamos pela vida do nosso povo negro, sigamos pela vida das nossas mulheres. Muito obrigada, deputada Tia Ju.